Olá, meu amigo, boa tarde. Vamos dar continuidade à nossa aula. Tudo bem? Sou o professor Uê. Vamos trabalhar língua portuguesa. Língua portuguesa para o concurso CFO. Tivemos aqui um certo atraso, não é? A chuva muito forte. Não sei se está chovendo para sua área de moradia aí, mas aqui foi uma chuva muito intensa. Então deu um certo lapsozinho, mas já corrigimos, tudo certo. Você sabe que a chuva vem, não é? E dá um transtorno, mas está tudo tranquilo, tudo resolvido. E a gente vai dar sequência à nossa aula de língua portuguesa, tudo bem? Preparação para o concurso público, tanto CFO, Polícia Militar, quanto Bombeiro Militar. E você que já está também se preparando para a Guarda Civil Metropolitana e para a CETEMAC, lembrando que a Prefeitura já assinou com a Banca Ágata, é a banca selecionada, a banca que foi contratada para organizar o concurso da Guarda Civil Metropolitana de Macapá e também o concurso para agentes de trânsito da CETEMAC, da Companhia de Trânsito. Então, são dois grandes e excelentes concursos. Nós vamos prover aqui aulas para esses concursos, então fique tranquilo. A diferença é que esses concursos, eles são nível médio, então vai dar muito mais abrangência para que você possa, seus amigos, familiares, pode divulgar aí, pode ficar à vontade, divulgue. O desafio vai sim formar turma para o concurso da Guarda Civil Municipal e também para agentes de trânsito da Companhia CETEMAC. Tudo bem? Pode divulgar. E eu estou trabalhando com vocês a sequência de material de interpretação textual. Então, a gente vai dar sequência agora, tudo bem? Vamos dar sequência. E só para que a gente possa, não é, ter mais percepção, de repente você está aí voltando agora, estava sem assistir a aula direito, eu vou terminar esse material que a gente vai concluir hoje. Eu vou rever aqui a leitura do texto, tudo bem? Eu vou rever a leitura do texto para a gente ter mais embasamento às questões. E aí, eu vou finalizar as questões hoje. Hoje eu estou substituindo o professor Lucas. Ele teve um contratempo de trabalho, então eu estou aqui substituindo o Lucas Sanches nas aulas de penal militar e processual penal. Ele vai repor essas aulas, fique tranquilo, não se preocupe. E a gente vai aqui avançar então com a língua portuguesa. Hoje, 4 de setembro, quinta-feira. E você que vai assistir depois, a data é essa aqui hoje, mas a gente vai... Claro, não é? A gente se vê ao vivo aqui e se vê também quando você assiste depois, revisando a aula. Olha só, eu vou repetir aqui a leitura do texto para que a gente fique mais embasado no processo da própria percepção. Diz assim, olha, levaram-me para aprender as primeiras letras à casa do Dr. Figueiredo, que viera da capital passar tempos na Vila do Pilar. Pela primeira vez eu ia ficar com gente estranha um dia inteiro. Fui ali recebido com os agrados e as condescendências que reservavam para o sucessor do coronel José Teodoro. Tinha aquele senhor uma mulher morena e bonita que me beijava sempre que eu chegava e me fazia todas as vontades. Chamava-se Judite. Gostava dela de forma diferente do que sentia pela minha tia Maria, e os seus abraços e beijos eram os mais ardentes que eu já tinha recebido. Foi ali, sentindo o cheiro daqueles cabelos pretos e o carinho daquelas mãos morenas, que aprendi as letras do alfabeto. Desculpem. Sonhava com ela de noite e não gostava dos domingos porque ia ficar longe de seus cafunés e abraços. Depois mandaram-me para a aula de outro professor, com muitos meninos aglomerados na mesma sala, quase todos pobres. Porém, para mim, havia um regime destoado. Existia um copo peculiar para eu beber água e um tamborete afofado de palha para o neto do prefeito da terra. Os outros meninos sentavam-se em caixas de madeira. Lia-se a lição em voz alta, a tabuada era cantada em coro, com os pés balançando, em um ritmo que ainda hoje guardo com uma das minhas reminiscências preferidas. Nas sabatinas nunca levei um bolo, mas quando acertava, mandavam que desse nos meus competidores. Diante de tudo isso, eu me sentia bem, especialmente por todo esse sistema de ressalvas. Todos os meninos da escola não tinham raiva de mim, ninguém brigava comigo. Muitos deles eram filhos dos trabalhadores do meu avô e moradores do entorno. Parece que ainda os vejo carregando seus baúzinhos de lata, voltando a pé para casa a olharem para mim de mochila de couro nas costas, na garupa do cavalo branco que me levava e trazia da escola para o engenho. Aí já trabalhamos a primeira questão, não é? Trabalhamos a segunda questão. Então vamos lá, a quarta questão já foi trabalhada, a quinta também. Vamos agora para a sexta questão. Olha só, está aqui a sexta questão.
O sentimento vivenciado pelo menino na condição desfrutada por ele na sala de aula era o de A. Saudade dos beijos e carinhos de Judite durante os domingos. B. Piedade pela condição social dos colegas. C. Solidão por ficar só com gente estranha o dia inteiro. Satisfação com a desigualdade. E. Revolta contra os castigos aplicados aos colegas. Olha só, pela leitura do texto, né, eu falei que a gente já ia responder esse material direto aqui, para finalizar as questões. Pela leitura do texto, nós temos dois momentos muito determinantes de ambientes. O texto ele nos dá dois cenários muito claros. Então, nós temos no texto 5 parágrafos, certo? 5 parágrafos. Então, olha só. Nos primeiros 2 parágrafos, eu vou apagar aqui para a gente ficar com mais percepção. Deixa eu apagar aqui para a gente ter mais leitura no texto. Só rapidinho aqui. Deixa eu apagar essas marcações aqui que a gente fica com mais percepção. Aqui sim, tudo bem, olha só. Só apagar aqui. Nos dá mais visão no texto. Então tá aqui, ó. O texto tem 5 parágrafos, correto? Aí, os 2 primeiros parágrafos, os 3 primeiros, na verdade, eles se passam na casa do doutor Figueiredo. Então, é o parágrafo 1. Deixa eu melhorar esse 1 que está muito feio, né? Aqui a gente trabalha com claro, não é? O máximo. Parágrafo 1, o parágrafo 2, o parágrafo 3. Ele até fala, fui ali, ó, ali, casa do doutor Figueiredo. Foi ali, continua na casa do doutor Figueiredo, certo? Então, ele foi levado para a casa do doutor Figueiredo. Aí fui ali onde? A casa do doutor Figueiredo. Terceiro parágrafo, foi ali onde? A casa do doutor Figueiredo. Aí no parágrafo 4, tá aqui o 4, né? Ele fala, depois, olha só, mandaram-me para a aula de outro professor, com muitos meninos aglomerados na mesma sala. Então, nós temos aqui uma aula de outro professor, aqui, ó, outro professor, uma outra sala. Então, isso aqui é a escola. Olha só, os parágrafos 1, 2 e 3, o ambiente é a casa do doutor Figueiredo. Os parágrafos 4 e 5 é na escola. 4 e 5 é na escola. Então, nós temos 2 ambientes muito definidos nesse processo de ambientação. Você sabe, o texto ele apresenta ambientes, porque isso faz parte da construção textual, e nós temos 2 ambientes muito claros. O ambiente da casa do doutor Figueiredo e o ambiente da escola. Observa que a questão 6, ela diz assim, olha só, a questão 6, o comando fala assim, olha, o sentimento vivenciado pelo menino na condição desfrutada por ele, olha aqui, ó, na sala de aula. O próprio comando já sabe, não é? Na verdade, a própria banca já sabe que aqui nós temos 2 ambientes. Então, olha, sala de aula. Se é sala de aula, então não me importa o que diga o parágrafo 1º, nem o parágrafo 2, nem o parágrafo 3. Sala de aula são os parágrafos 4 e 5. Essa postura diante do texto é muito necessária. Quando você está lendo um texto, você tem a percepção do texto, você tem que ter esse controle. Então, diante da prova do concurso, por exemplo, a língua portuguesa do CFO, serão 15 questões. Dessas 15 questões, nós percebemos aí que talvez venham 3 textos. Então, olha só, você vai enfrentar uma prova de 70 questões ao todo. De acordo com o edital, serão 70 questões, tanto bombeiro militar quanto polícia militar serão 70 questões. Destas 70 questões, 15 serão de língua portuguesa. Nessa construção da língua portuguesa, estima-se, eu acredito, que venham 3 textos. E eu não posso ficar perdido nos textos, olhando uma questão para cá, para ali. Então, eu tenho que ler o texto me posicionando. Eu tenho que
trabalhar a condição textual dentro dos parâmetros corretos. Eu não posso ficar perdido procurando respostas, porque isso demanda tempo. O tempo que eu perder analisando uma resposta vai comprometer lá as outras questões. Eu já vi muitas pessoas muito boas na minha experiência de sala de aula, de preparação para concurso. Eu já vi muitos candidatos excelentes, candidatos bons, que perdem. Sabe por quê? Pelo tempo. A pessoa se dedica ali, porque quem já fez concurso, quem já participou, sabe que você não pode usar relógio. Não se usa relógio. Os fiscais tiram o relógio, recolhem os telefones. Então você fica ali sem aquela percepção temporal. E aí é o fiscal que vai colocando lá no quadro, né? Tirando as tarjas. Mas você está aqui com a cabeça baixa, respondendo a prova, você não envia as tarjas direito. As tarjas do tempo, ele vai marcando no quadro. Quando o fiscal anuncia assim, faltam 30 minutos para o término da prova, muitas pessoas, às vezes, se despertam daquela catarse ali que está, aí percebe, né? Tem metade da prova ainda para ser feita. E a pessoa, então, perde, acelera, e a pressa sempre, ela mantém inimizade com a perfeição, e aquela pressa toda não vai dar um resultado adequado, uma análise adequada, e a pessoa vai errar respostas pela pressa, e isso compromete claramente a sua pontuação. Então, eu já vi muitas pessoas perderem a sua classificação por causa do tempo. Então, por isso, você não pode ficar perdendo tempo, analisando, aí olha para cá, para lá, não, tem que ir no foco. Então, já separa o texto, já percebe quais são as nuances, esse ambiente aqui, esse outro ambiente, essa outra parte. Então, quando o comando te disser, porque todo comando ele direciona, quando o comando direcionar, você já sabe exatamente a posição para se lançar em relação ao texto. Então, voltando aqui, olha, o sentimento, questão 6. O sentimento vivenciado pelo menino na condição desfrutada por ele na sala de aula era o de. Então, o comando me indicou o ambiente sala de aula. Eu não vou perder tempo analisando parágrafos que não tratam da sala de aula. Portanto, eu já excluo o parágrafo 1º, o parágrafo 2 e o parágrafo 3. Eu vou me focar no parágrafo 4 e no parágrafo 5. Se fala de sentimento, então eu já vou procurar nestes 2 parágrafos onde está tratando de sentimento. E eu percebo aqui no parágrafo 5, ele diz assim, olha, parágrafo 5 ele fala assim, vamos usar aqui o nosso marca-texto aqui, certo? Deixa eu só posicionar aqui o que eu preciso. Olha só. Ele fala assim, olha, nas sabatinas, certo, nunca levei um bolo, mas quando acertava, mandavam que dessem os meus competidores. Olha o que ele fala aqui, vou marcar com outra cor para a gente ver com mais destaque. Ele fala assim, olha, diante de tudo isso, eu me sentia bem. O comando lá pediu sentimento, correto? Tá aqui, olha. Quando ele fala, eu me sentia bem, isso é sentimento. Sentimento. Então, você já faz o link, você já vincula, cria a relação de sentido do que o comando pede com o que o texto está dizendo. Então, você faz exatamente esse estabelecimento aqui de contato. Aí ele fala assim, olha, especialmente por todo esse sistema de ressalvas. Já vimos que ressalvas, não é? Ressalvas são privilégios. Então, tá aqui, olha, ressalvas. O que são ressalvas? São privilégios, tudo bem? Então, privilégios. Vamos colocar aqui, olha. Então, são privilégios. Aí, nesse caso, são privilégios, certo? Deixa eu só botar aqui. Então, ressalvas são privilégios. Deixa eu marcar aqui. Nesse caso de ressalvas, privilégios, tudo aqui, ó, são privilégios. Ele se sentia bem. Então, tá aqui, olha só a questão 6, né? O sentimento vivenciado pelo menino na condição desfrutada por ele na sala de aula.
Olha só, eu me sentia bem, certo? Aí a questão é, tá aqui, olha, a questão é, vamos ver, não é? Ele se sentia bem, é saudade? Não. É piedade? Não. Ele se sentia bem. É solidão? Não. É revolta? Não. Ele se sentia bem. Então, por isso, a resposta é satisfação. Contudo, olha só, se sentia bem, eu me sentia bem, especialmente por todo esse sistema de ressalvas. Então, ele sentia satisfação com a desigualdade. Ele tinha tratamento diferenciado. O que é ressalva? É um privilégio, é um tratamento diferenciado. Então, ele se sentia bem ao ser tratado de forma diferenciada. Se os outros não tinham copo para beber água, ele tinha um copo especial para ele. Se os outros se sentavam em caixas de madeira, ele tinha um tamborete afofado de palha. Eu até brinquei na aula passada, porque a pessoa fala assim, poxa, um tamborete afofado de palha, esse é privilégio. Estamos falando de século XIX aqui, tudo bem? Esse ambiente está no século XIX, século XIX. Então, nesse caso, século XIX, não tinha a nossa estrutura hoje, que temos hoje, não é? Então, um tamborete afofado de palha seria tipo um puff. Até falei isso já em aulas passadas. Isso já era algo muito diferenciado. Porque se os outros meninos se sentavam em caixas de madeira, ele se sentava em um tamborete, ou seja, já era uma estrutura diferenciada, afofada por palha. Quando fala palha, não é qualquer palha, é uma palha, é uma espécie de folha seca que dá leveza. Então, palha são folhas secas, então são vários tipos de folhas que são usadas como palhas. Tanto é que tem residências cobertas de palhas em alguns interiores aqui do norte do Brasil e nordeste. Você passa, às vezes, no interior do Maranhão, que é uma área muito carente, e você vê aquelas casas de barro, feitas a barro e cobertas com palha. Geralmente a folha usada é folha de sapé, sapé, correto? E por falar em sapé, tem uma canção que a pessoa que canta, ela muda a pronúncia da palavra. É uma canção que diz assim, jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver alguém que gostaria que estivesse com você na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê. Lá a canção fala sapê, só que a palavra é sapé. Essa palavra já caiu no concurso, inclusive, e ela aparecia, só um detalhe aqui, né? Ela aparecia no concurso assim, né? Ela aparecia com a acentuação aguda, sapé. E as pessoas não marcaram porque tinham na mente sapê. E sapê seria acento circunflexo. Só que a palavra nunca foi sapê. A folha de palha é sapé. Mas por que na canção, a cantora, ela pronuncia sapê? Talvez para rimar com você, para fazer a rima. Alguém que gostaria que estivesse sempre com você, na rua, na chuva, na fazenda, ou numa casinha de sapê. Então, para rimar. Só que a palavra não é sapê, é sapé. E aí, olha só, interessante, né? Cai no concurso, as pessoas estão viciadas no erro, no vício da linguagem, pronunciando sapê, não marca a palavra correta sapé e erra a questão. Então, por isso que o importante é conhecer. Não é você ficar viciado pelas falhas. Não, é conhecer, pesquisar, saber. Mas vamos lá, vamos mudar aqui porque o nosso ponto aqui é a interpretação do texto. Vamos tirar o sapê daqui. Então, a palha é usada para isso. Ela é usada, né, são várias folhas que são usadas para cobertura de casas e também para afofar camas ou travesseiros. Então, tem palhas que são bem fofas, assim como penas. Tanto é que, por exemplo, você deve saber, um dos travesseiros mais macios que há são travesseiros de pena de ganso. Não é colchão, não, tá? Não é almofada, é pena de ganso. Pena de ganso. Então, a gente tem aí qualidades incríveis, com coisas que são antigas e são totalmente satisfatórias. Então, a sexta questão é um sentimento de satisfação. Ele fala, eu me sentia bem com todo esse sistema de ressalvas. Ele se sentia bem com as desigualdades. Está aqui, satisfação com a desigualdade. Vamos à sétima questão. Considerando as informações e sentidos que se relacionam no texto, julgue os seguintes itens verdadeiros ou falsos. Primeiro item,
A expressão Coronel José Teodoro refere-se ao prefeito da terra. Perfeito, é isso mesmo. Coronel José Teodoro, vamos marcar aqui, não é? Refere-se então ao Coronel José Teodoro, refere-se ao prefeito da terra. Como é que a gente sabe disso? Porque o menino destaca o tempo todo, ele destaca o tempo todo as vantagens que ele tinha, certo? No parágrafo 2, ele já diz assim, olha, ele fala assim, olha, fui ali recebido com os agrados e as condescendências que reservavam para o sucessor do coronel José Teodoro. Então, o destaque do texto é esse. O autor faz questão de destacar a posição do menino. Então, ele foi ali recebido com os agrados e as condescendências que reservavam para o sucessor do coronel José Teodoro. Então, o privilégio que ele teve na casa do Figueiredo foi em razão da sua condição enquanto sucessor do coronel José Teodoro, desculpem. No parágrafo 4, olha só, parágrafo 4, ele diz assim, ele fala assim, não é? Ele diz, não é? Depois mandaram-me para a aula de outro professor, com muitos meninos aglomerados na mesma sala, quase todos pobres. Porém, olha aqui, ó, porém, para mim, havia um regime destoado. Existia um copo peculiar para eu beber água e um tamborete afofado de palha para o neto do prefeito da terra. Percebe que ele está mantendo o mesmo foco aqui, olha só, dos seus privilégios. Quando ele estava à casa do doutor Figueiredo, ali ele teve um sistema de condescendências, porque ele era sucessor do coronel José Teodoro. Quando ele foi para a escola, sala aglomerada de outros meninos, ele teve um sistema destoado. Destoado é diferenciado, é um tratamento diferenciado. Por quê? Porque ele era neto do prefeito da terra. Quando fala coronel José Teodoro e neto do prefeito, então a gente vincula as informações. O nome disso é pressuposto. Então você cria um pressuposto, você cria um vínculo, você relaciona informações. Essa informação se relaciona a esta outra informação. Isso cria uma teia, é o chamado tecido textual. Então você vai tecendo, é uma tecedura. E isso é exatamente o processo da leitura. Você vai montando as peças. Semelhante a um filme. Lembra de um filme? Quando você está assistindo a um filme, aquela cena que você viu lá nas partes iniciais, elas vão se linkar com as cenas que, de repente, lá pelo meio surgem. Aí, para você entender a trama, aquela cena, né? Tipo assim, aquele carro vermelho, tá aqui o carro, vinculou, juntou. Aí você vai juntando as peças e vai entendendo a trama do filme. É a mesma coisa que um texto. Então você vai juntando as peças e vai entendendo a trama, vai entendendo todo o tecido que o texto promove, de ideias e sentidos, informações que vão se vinculando, vão se juntando e vão criando, né, uma convergência de sentido. Essa é a beleza da leitura. E isso aqui você tem que treinar para que no dia da prova do concurso, dia 19 de outubro para o bombeiro e dia 2 de novembro para a polícia militar, você esteja totalmente apto ao processo de análise. Perfeito? Totalmente apto ao processo de análise. Então você não pode perder esse detalhe apenas pelo aspecto, né, de no dia da prova eu me garanto. Não é no dia da prova eu me garanto. Tem que saber isso antes. A gente sempre, às vezes, fica, né, naquela condição de depois eu me preparo. Não, é agora. A preparação é agora, certo? Nós vivemos um momento e o momento define o nosso depois. É agora que a gente vai saber como será o nosso depois. Então vamos lá, né? Vamos avante aqui. Qualquer dúvida pode perguntar no chat, tá, gente? Estou aqui no chat, acompanhando aqui. Estou aqui para a gente ver. Deixa até aberto aqui o chat, nossa aula ao vivo. Então vamos lá, olha só. Nesse caso... vamos lá, olha só. Então, nesse caso, só para a gente avançar aqui, nós temos então aqui a 7ª questão que fala sobre isso. Ela diz assim:
Ela coloca aqui, não é? Ela coloca então aqui, o Coronel José Teodoro refere-se ao prefeito da Terra? Sim, refere-se. Então essa primeira está correta. Correta, vamos à segunda. Vou colocar aqui, né? Deixa eu mudar aqui para a gente ter mais percepção. Então, colocar na cor verde para a gente ter mais qualidade aqui. Então, a primeira está correta. Então, Coronel José Teodoro refere-se ao prefeito da Terra. Correto. Segunda, o termo destacado em mandavam que desse nos meus competidores, constitui relação de sentido com outros meninos? Constitui, correto. Está aqui no texto, olha. Ele diz assim, a gente vê que ele fala assim, olha, ele fala assim no texto, nas sabatinas nunca levei um bolo, mas quando acertava, mandavam que desse nos meus competidores. Então, quem eram os competidores dele? Os outros meninos. Ele vai falar bem. Certo? Então, os competidores deles eram... Tá aqui, olha. Então, descem os meus competidores. O que é sabatina? Sabatina é recapitulação das lições. Até já vimos isso aqui também. Vou trocar aqui de... Então, sabatina está aqui, ó. Então, competidores. Quem são os competidores deles? São os outros meninos, competidores. Aqui, ó. Os outros meninos. Então, as informações, elas se relacionam, se vinculam. É esse vínculo que a gente tem que estar sempre ligado, sempre atento ao processo desse vínculo. Tudo bem? Então, a questão aqui está correta. Vamos ao terceiro. Longe de seus cafunés. Seus cafunés. Os cafunés referem-se a tia Maria? Não. Os cafunés não se referem a tia Maria, que está errado. Não, os cafunés se referem a Judite. Vamos lá? Está aqui, olha. Ele diz assim, no parágrafo 3, está aqui, não é? Ele fala assim, no parágrafo 3, não gostava, não é? Não gostava dos domingos porque ficar longe de seus cafunés e abraços. Então, de quem são esses cafunés aqui, ó? Seus cafunés. Eles se referem a quem? Se referem a Judite. Então, não se referem a Maria. São os cafunés e abraços da Judite. Ele fala que, olha, sonhava com ela. Quem era ela? Sonhava com ela. Quem era ela? A Judite. Gostava dela. Quem? Da Judite. Certo? Os seus abraços de quem? Da Judite. Sentindo o cheiro daqueles cabelos pretos, de quem? Da Judite. E o carinho daquelas mãos, com as mãos da Judite. Então, olha só, tudo se refere a Judite. Gostava dela, da Judite, seus abraços e beijos da Judite, daqueles cabelos pretos da Judite, carinho daquelas mãos da Judite. Então, os cafunés e abraços eram da Judite. Então, você tem toda uma referência aqui centrada na Judite. Ok? Então, por isso que aqui se refere a Judite. Quarto, tinha aquele senhor. Se refere ao doutor Figueiredo? Certíssimo. Vamos ver aqui, olha. Vamos ver que no texto está aqui. Só para a gente perceber aqui no texto, vou apagar aqui para a gente ter com mais clareza, está ali, olha. Observa o seguinte, quando ele fala assim, olha, ele fala Coronel José Teodoro. Aí ele diz assim, tinha aquele senhor. Se ele falasse este senhor, era o mais próximo. Este senhor era o mais próximo. Mas ele fala aquele, porque aquele? Aquele é o mais distante. Quem é o mais distante? Doutor Figueiredo. Então, quando você se refere, isso aqui é coesão textual, se refere a um termo mais próximo, este. Se refere a um termo mais distante, aquele. Então, termo mais próximo, este. Como o mais próximo senhor aqui citado foi o Teodoro, se fosse o Teodoro, era este, tinha este senhor. Este é o mais próximo. Mas não era ao Teodoro a referência, era ao Figueiredo. Então, é aquele que é o mais
distante. Tudo bem? Então, este, o mais próximo, aquele é o mais distante. Isso aqui é uma coesão, é uma coesão sequencial. Deixa eu colocar para vocês verem aqui, olha, rapidinho aqui para você ver como é que funciona a coesão sequencial. Vou colocar para você ver aqui como funciona. Fica assim, olha. Olha aqui, olha. Brasil, China e Canadá. Mantém relações comerciais. Isso aqui é letra de pessoa de redação, né, gente? Claro, no trabalho de redação. Então, mantém relações comerciais. Relações comerciais. Logo, este país responde pela pesquisa tecnológica enquanto esse país responde pela pesquisa tecnológica enquanto esse oferta a mão de obra e aquele provê a matéria-prima. Olha só, olha essa frase aqui, olha só. Brasil, China e Canadá mantêm relações comerciais. Logo, este país responde pela pesquisa tecnológica, enquanto esse oferta a mão de obra e aquele provê a matéria-prima. Perfeito? Então, presta atenção aqui para você ver, né? Essa aqui é a coesão sequencial, uma coesão muito interessante. Olha só, coesão sequencial, tá? Bem interessante mesmo. Então, você tem aqui, olha, você tem aqui, não é? Só para a gente ver aqui, olha, você tem aqui, olha, este país, certo? Esse, aquele. Aí o texto te apresenta 3 países. Nós temos 3 países aqui no texto. Nesse texto aqui, né? Nós temos o Brasil, olha aqui, Brasil. Temos a China e temos o Canadá. Aí eu falava para vocês que este se refere ao mais próximo a partir da referência, mais próximo. O esse é o menos próximo, o aquele é o mais distante. Este, o mais próximo, esse, menos próximo, aquele, o mais distante. Aí eu pergunto a vocês, quem é este país? Quem é? Brasil, China ou Canadá? Responde no chat aqui para mim. Quem é este país? Coloca no chat. Brasil, China ou Canadá? Vamos lá, coloca no chat para mim aí. Quem é este país? Quem é que responde pela pesquisa tecnológica? Vamos lá. Vamos lá, gente, coloca no chat aí. Quem é que responde pela pesquisa tecnológica? Hã? Quem? Quem é que responde? Quem é que oferta a mão de obra? Muito bem, Bilquim. Este país é o mais próximo. Parabéns. É isso aí, gente. Então, isso aqui, gente,
Parabéns, Kessia. Canadá, muito bem. Isso aqui é coesão sequencial, tudo bem? É um aspecto interessante da gramática. Então, o este é o mais próximo, o esse é o menos próximo, o aquele é o mais distante. E aqui nós temos que saber desses detalhes, porque quando a banca cobra numa questão de concurso, Adriana Ribeiro, muito bem, Adriana, Canadá. Ana Beatriz também respondeu, muito bom, Ana Beatriz, parabéns, Canadá. Então, quando a banca cobra num recuo, numa questão, eu tenho que saber me posicionar no texto. Então, essa leitura que me posiciona no texto, ela é imprescindível. Nós não vamos ler o texto porque somos alfabetizados, não. Nós lemos porque temos competência, nós temos visão científica, técnica do texto. Eu tenho uma percepção clara do texto. Eu estou vendo, não estou vendo palavras, eu estou vendo, né, as ligações, os vínculos, as relações de sentido. Então, esse olhar capacitado, que é interessantíssimo para que assim possamos ter a melhor qualidade na resolução das respostas textuais. Então, olha só, você tem aqui, não é, exatamente os processos de ligações. Então, este país é o mais próximo, é o Canadá, está aqui, é o Canadá. Esse que oferta a mão de obra é o menos próximo, é a China. E aquele que provê matéria-prima é o mais distante, é o Brasil. Então, o Canadá responde pela pesquisa tecnológica, o Canadá responde pela pesquisa tecnológica, a China oferta a mão de obra, de acordo com esse texto aqui, e o Brasil provê a matéria-prima na relação comercial que há entre os três países. Isso aqui é coesão, vou colocar aqui, ó, é coesão sequencial, tudo bem? Então, coesão sequencial. Se quiser ampliar mais o estudo, esse é o nome, coesão sequencial. Quando eu olho aqui para o texto, está aqui no texto, né, ele fala, tinha aquele senhor. Quando ele fala aquele senhor, então não pode ser o mais próximo. Quem está mais próximo aqui é Coronel José Teodoro. Então, se é aquele senhor, não é o senhor que está próximo, não é o Teodoro próximo, é o distante, então é o Figueiredo. Por isso que eu confirmo a resposta aqui. A resposta está confirmada, que aquele senhor se refere ao Figueiredo. No fragmento, os meninos não tinham raiva de mim. A palavra sublinhada refere-se diretamente à expressão moradores do entorno. É isso aí. Quando fala dos meninos, está aqui, né? Os meninos, está aqui, ó, meninos, são os mesmos moradores do entorno, está aqui. São eles, moradores do entorno. Então, está ligado aqui, meninos se linka a moradores do entorno. Correto, correto. Então, vamos colocar aqui como correto. Meninos são os moradores do entorno. Julga-se como verdadeiro. Olha aqui, ó. Julga-se como verdadeiro. Então, quem é verdadeiro? Verdadeiro. Vamos marcar aqui para a gente ver o verdadeiro. Verdadeiro, então, é 1. Verdadeiro é 1, 2, 4 e 5. Exceto, então, o comando que é o falso. Quem é o falso? É o 3. O falso é o 3. Verdadeiro, 1, 2, 4 e 5. O falso é o 3. Então, a resposta aqui vai ser a letra D. 3 apenas. Porque o exceto pede o falso. Então, verdadeiro, 1, 2, 4 e 5, exceto 3. 3, letra D. Letra D, 3 apenas. Oitava questão. Fui ali, segundo parágrafo, e foi ali, terceiro parágrafo. Os termos verbais destacados são iguais conjugados em tempos e pessoas verbais diferentes. B, semelhantes, porém conjugados apenas em tempos diferentes. C, iguais, flexionados em pessoas e modos verbais distintos. Letra D, diferentes, pois não possuem a mesma conjugação. E letra E, iguais, apenas com flexão diferente de pessoas verbais. Então, olha só, fui e foi, né? Tá aqui, olha. Então, ele fala assim, fui ali, tá aqui, ó, fui, olha aqui, ó, fui, foi, fui, foi. Correto?
Aqui temos um detalhe interessante. Vamos ver esse detalhe aqui interessante. Vou colocar para a gente ver. É o seguinte, no pretérito perfeito, olha só, no pretérito perfeito, então o tempo é esse, pretérito perfeito. Pretérito é uma ação que já foi concluída. Pretérito é passado. Perfeito quer dizer que foi totalmente concluída a ação. Pretérito perfeito. Certo? No pretérito perfeito, o verbo ser, esse é o detalhe interessante, o verbo ser e o verbo ir, eles mantêm uma coincidência. Então, o verbo ser e o verbo ir, eles mantêm uma coincidência, tudo bem? Qual é a coincidência? É a mesma conjugação. Então, fica assim, olha, eu fui. No verbo ser e no verbo ir, eu fui. Interessante, né? No verbo ser, tu foste. No verbo ir, tu foste. Então, tu foste. Verbo ir, verbo ser, perdão. Ele, ela, foi. Ele, ela, foi. Verbo ir, ele, ela, foi. Verbo ser, nós fomos. Verbo ir, nós fomos. Verbo ser, vós fostes. Verbo ir, vós fostes. Verbo ser, eles, elas foram. Verbo ir, eles, elas foram. Então, observa só, o verbo ser e o verbo ir, eles mantêm a mesma conjugação. Essa é uma coincidência que ocorre na gramática quando o verbo ser e o verbo ir estão no pretérito perfeito. Então, no tempo chamado pretérito perfeito, exatamente nesse tempo, o verbo ser, ele mantém a mesma conjugação em todas as pessoas verbais do verbo ir. Está aí, na tela para você ver, está na sua tela, pode ver. Então, o verbo ser e o verbo ir são iguais. Como é que eu sei, então, quem é o verbo ser, quem é o verbo ir? É pelo sentido. Você tem que ver o contexto frasal e o sentido dos termos no contexto frasal. Quando vou, então, para o texto, olha só, vamos para o texto, né? Olha aqui, olha, vamos marcar aqui para a gente ver com melhor propriedade. Aqui. Quando o texto fala assim, ele fala assim, olha, fui ali recebido. Fui ali recebido. Presta atenção. Fui ali recebido. Ele se sentia recebido, ele estava recebido ou ele ia recebendo? O que é que você pensa? Ele se sentia recebido, era o sentimento de estar recebido ou ele ia recebendo? É verbo ser ou verbo ir? Aqui é verbo ser, tudo bem? Então, fui ali recebido. Ele não ia recebendo, ele se sentiu recebendo, ele estava recebendo. É só lembrar que o verbo ser é verbo de ligação, então ele tem uma semelhança de sentido com estar. Não é à toa que ser e estar são verbos que aparecem juntos em construções gramaticais. Só um momentinho, por favor. Então, nesse caso, olha só. Então, fui ali recebido, não era ir recebendo, era se sentir recebendo, estar recebendo. Então, aqui é verbo ser. Perfeito? Verbo ser. Vou colocar aqui para a gente ver, então, verbo ser. Então, aqui é verbo ser. Quando ele fala foi, olha só, foi ali sentindo. Foi ali sentindo. A pergunta é a mesma.
Ele ia sentindo ou ele se sentia? Ele estava sentindo? Hã? Ele ia sentindo ou ele sentia? Ele estava sentindo? O que é que você acha? Ia sentindo ou estava sentindo? Claro, estava sentindo. Se estava sentindo, aqui é verbo ser também. Então tá aqui, ó. Também é verbo ser. Então, confirmamos que os dois, o fui e o foi, são verbo ser. Se são verbo ser, eles são iguais. Tá aqui, ó, são iguais. Tudo bem? São iguais. Por que iguais? Porque é o mesmo verbo ser. Mesmo verbo ser, iguais. Então, olha só, semelhantes também cabe, iguais, iguais. Claro, a letra D está fora, que eles não são diferentes. A não ser que fosse um verbo, um foi seria verbo ir, o outro fui seria verbo ser. Não, não é assim. Os dois são verbo ser. Nós testamos aqui e os dois têm sentido de ser. Nesse caso, então, a letra A fala conjugados em tempos e pessoas verbais diferentes? Não, não são tempos diferentes. É o mesmo tempo, tá aqui, ó. É o tempo pretérito perfeito, é o mesmo tempo. Não são tempos diferentes, é o mesmo tempo que é o pretérito perfeito. Então, por isso, a letra A está fora, porque não são tempos diferentes. Assim também está aqui, olha, a letra B, ó, tempos diferentes, não são tempos diferentes, é o mesmo tempo, é pretérito perfeito. Aí a letra C fala modos verbais distintos. O modo aqui é o modo indicativo, que determina a certeza da ação. O modo subjuntivo é a dúvida, o indicativo é a certeza. Então aqui é o mesmo modo indicativo, então não são modos diferentes. Então, sendo assim, ó, eliminou A, B, C, D, e a resposta apareceu na letra, aqui, ó, na letra E. Então, a letra E responde, são iguais, apenas com flexão diferente de pessoas verbais. Por que flexão diferente de pessoas verbais? Está aqui, olha. Porque o fui, olha só, o fui é primeira pessoa. Está aqui, ó, fui, primeira pessoa. E o foi, terceira pessoa. Só para nós entendermos aqui, só para você entender, né? Então está aqui, ó, isso aqui é primeira pessoa, eu. Então, primeira pessoa. O ele é terceira pessoa. Então, fui, primeira pessoa. Foi, terceira pessoa. Então, são verbos iguais, é o verbo ser, apenas conjugados em pessoas verbais diferentes. Então, primeira pessoa é o verbo, é o eu, fui. Terceira pessoa, ele foi. Aqui é a resposta perfeita, não é? Flexões diferentes de pessoas verbais. Questão 9. Os termos condescendências e reminiscências são utilizados no contexto com os respectivos sentidos. Então, olha só, condescendências e reminiscências. A palavra condescendência está bem aqui, olha. Deixa eu apagar para a gente ver aqui. Está aqui, deixa eu colocar aqui para a gente ver. Apagar essas marcações aqui para ficar mais destacado o fator da análise. Então aqui está, olha só, condescendência. Aqui está a palavra condescendências. Fui ali recebido com os agrados e as condescendências. Reminiscências está aqui, olha, reminiscências. Então dá uma olhadinha aí. O que você acha que significa... Aqui eu deixei os dois contextos para você ver, né? Qual é o significado de condescendências e reminiscências? Então, essa pergunta aqui de vocabulário, ela vai cair na tua prova, vai cair. A FCC, ela não abre mão dessas questões. Por quê? Infelizmente, no Brasil hoje, isso é Brasil, não é nem Amapá, tá, gente? É Brasil. No Brasil hoje, as pessoas estão muito escassas, muito rasas no aspecto do vocábulo, da palavra. Por quê? Porque a leitura está muito ausente. Se você pesquisar, eu assisto muito filme, só que o filme, ele ativa uma parte do cérebro.
Se você pesquisar as imagens, o Google disponibiliza imagens de eletroencefalogramas das pessoas assistindo a filmes, imagens de ressonâncias magnéticas também. Então você vai ver as imagens de ressonâncias magnéticas, eletroencefalogramas, elas vão mostrar isso. Então, quando você assiste a filmes, assiste de modo geral, ativa uma parte do cérebro. Se você escuta canções, ativa outra parte do cérebro. Se você estuda, ativa uma outra parte do cérebro. Mas se você lê, ativa quase todo o cérebro. Então não há atividade que ative tanto o cérebro quanto a leitura. Não há. E eu tenho dito que a pessoa que só estuda, ela chega em um ponto e ali ela para. Isso é um fato, gente. Eu falo por experiência. Por isso que não é só você estudar para o concurso. Você tem que estudar e ler. Estudar e ler. A pessoa que lê, ela tem uma percepção muito incrível mesmo. Então, a dica que eu passo para vocês é leiam, tudo bem? Leiam, leiam. Vocês precisam ler, certo? Então, eu sugiro aqui que vocês trabalhem leitura, é minha sugestão, leitura de crônicas. Leitura de crônicas. Crônicas são textos curtos, textos de 3, 4, 5 páginas. Então você lê em 20 minutos. Você pode pesquisar na própria internet, no próprio Google, crônicas gratuitas. Eu sugiro a leitura de crônicas do Luiz Fernando Veríssimo. Inclusive, ele faleceu semana passada, né? O Fernando Veríssimo, ele morreu semana passada agora, semana passada. Então, Luiz Fernando Veríssimo, ele tem crônicas incríveis, inteligentíssimas, crônicas muito inteligentes, para gente inteligente. Eu sugiro também que você leia crônicas do Fernando Sabino. São crônicas muito incríveis, muito boas. Sugestão minha, tá? Fernando Sabino. O próprio padre Fábio de Mello, também. O padre é meio estranho, mas uns comportamentos meio, né, ali, meio elite, mas tranquilo, né? A produção dele é diferente. O padre Fábio de Mello. Eu sugiro também Fábio de Mello. Tem crônicas muito boas, o padre Fábio de Mello. Aí, se você quiser ir para o nível hard, tá? Aí eu cansei aqui do Fernando Veríssimo. Eu quero ir para o nível hard agora. Então eu vou avançar para o nível hard, meu amigo. Se garanta, hein? Eu quero ir para o nível hard. Nível aqui dos feras, nível, né, avançado. Aí você vai ler as crônicas do Machado de Assis. Mas isso aqui é para quem quer ir para o nível hard, hein? Você vai se traumatizar se você for sem experiência para cá. Então tá aí minha sugestão para vocês, tá? Quer que eu leio? Leia isso aí, ó. Porque se você só estuda, você bate no teto. Mas se você estuda e lê, você vai além, além. Como dizia aquele Buzz Lightyear, né, daquela Toy Story, você vai ao infinito e além, né, o Buzz, ao infinito e além. É isso aí. A leitura te expande, ela te engrandece. E um dos principais recursos da leitura é que a leitura amplia o teu vocabulário. A leitura amplia o teu vocabulário. E se você não quiser ler crônicas, leia a Bíblia. É mesmo, leia a Bíblia. Vai melhorar a tua alma, melhorar o teu espírito, né? Vai melhorar. Mas você tem que ler. Tem que ler, tudo bem? Você não pode ficar gastando dias e dias sem ler, não pode. O cérebro vai precisando daquele alimento, daquele exercício e não tem. Então, leia. Está aqui a minha dica. Ah, eu não sabia o que ler. Você sabe. Então, aqui está a dica. Se você não quiser ler, é por sua conta e por sua responsabilidade. Estou falando sério. E se você talvez perder questão no concurso, não vai dizer que você não foi avisado, hein? Hoje são 4 de setembro. Estou avisando você. É necessário você ampliar o seu vocabulário. A banca FCC, ela vai cobrar questão de vocabulário. Vai cobrar questão de vocabulário. Então, não podemos perder a questão.
Então, olha só, o que é condescendência? Condescendência, certo? E reminiscência. Qual é a resposta aqui? A resposta é a letra A. Consentimentos e recordações. É isso, certo? Então aqui não tem outra chance de explicação. Por que letra A? Porque é o significado de condescendência, são consentimentos, e é o significado de reminiscências, são recordações. Reminiscências são lembranças, na letra B são, mas condescendências não são aceitações, certo? São consentimentos diferentes. E a décima, para fechar aqui, olha, com base no texto, julgue as afirmações abaixo como certas ou erradas. Todos os meninos, não eram todos os meninos. Todos não. Tá aqui, olha. O texto fala aqui, olha, ele fala muitos deles, tá aqui, ó. Muitos deles. Então, eram muitos dos meninos. Muitos deles eram trabalhadores, filhos trabalhadores e moradores do entorno. Olha aqui, ó. Aí fala que todos eram filhos trabalhadores? Não, muitos deles. Diferente, né? Muitos. Aqui, ó. Muitos. Não todos. Aí, terceira aqui. Todos os meninos? Diferente de novo. Não todos. Não são todos. Eram pobres? Está aqui no texto, olha só. O texto fala... Está aqui no texto, quarto parágrafo. Ele fala assim, olha... Está aqui no texto, ele fala quase todos pobres. Olha aqui, ó. Não eram todos pobres, eram quase todos pobres, quase. Certo? Ele aprendeu a letra com a Judite? Não, ele aprendeu com o Figueiredo. Está errado também aqui. Então, não foi com a Judite. Então, julga-se como errada. Errada. 1, 2 e 3. E a 11ª, para terminar, as normas de concordância. Então, as 3 estão erradas na 10ª, 1, 2 e 3 errada. 11ª, as normas de concordância foram inteiramente respeitadas no livre comentário sobre o texto. Então, olha só, vamos ver aqui. Olha aqui, ó. Chegava, tá aqui, ó. Esse chegava está errado. Vamos ver aqui para a gente concluir aqui o nosso material. Então, tá aqui, olha. Chegava, esse chegava está errado. O certo é chegavam. Por quê? Porque chegava, ao invés de ser quem chegava, os agrados e bajulações. Então, o certo era chegavam. Chegavam. Deixa eu colocar para cá que ficou meio estranho. Então, o correto seria chegavam. Agrados e bajulações. Então, é plural. Agrados e bajulações. Então, é chegavam. Aí não havia quem deixasse. Está errado, deixasse. Está aqui. Errado. Não é deixasse. O certo é... Não é deixassem, é deixasse. Não havia quem deixasse. Porque o havia é invariável. Está aqui, ó. O havia é invariável. E ele mantém também o deixasse invariável. Aí, na letra D, mesmo que tivesse, não é tivesse, o certo é tivessem. Porque quem tivessem? Os meninos, é plural. Uma boa parte da criançada moravam, não é moravam, porque veja bem, uma boa parte da criançada, isso aqui é sujeito partitivo. É sujeito partitivo. E criançada é sentido coletivo. E tanto partitivo quanto coletivo pedem verbo no singular. Então não é moravam. Logo, a resposta da última questão vai ser letra A. Tudo bem?
Isso aqui eu explico melhor na próxima aula, vou explicar esse partitivo para na próxima aula, perfeito? A gente finaliza aqui nossa aula de hoje. Muito obrigado pela sua presença, forte abraço, Deus abençoe. Tchau, tchau, gente. Fique com Deus, tchau.